volta aqui no nosso programa 30 Minutos. Agora com a participação do secretário de Obras de São Bernardo do Campo, Tarcísio Secoli. Bem-vindo de volta, meu amigo. Muito obrigado, muito obrigado. Nossa. Uma pequena correção, é secretário de Serviços Urbanos. Oh, desculpa. Senão o Alfredo fica... tá querendo derrubar o secretário já aqui. Então, mas tá bom. Serviços Urbanos, desculpa. Tá esperto o nosso secretário aqui, né? Atento, esperto todos os dias, porque tem notícia você agora todos os dias. Correndo muito? Não, a gente tem muito trabalho lá na cidade, tem muitas obras lá que nós estamos tocando pelo drenar, né, para poder resolver os problemas das enchentes ali. E tem outra demanda importante lá, que é o trabalho de reciclagem, também que é um trabalho muito bom, que está sendo feito e está sendo muito valorizado na cidade. Então a gente corre muito para dar conta disso. Mas as pessoas estão acreditando dessa vez na resolver da questão da enchente. A gente vê obra para todo lado, sabe que isso é incômodo para a cidade, mas que tem um futuro próximo para poder ter o benefício. Olha, das 4 grandes obras que nós estamos fazendo, 2 já mostraram nas chuvas do verão passado que deram conta do recado. A da Vivaldi, nós tivemos 2 dias com muita chuva, que era para ter alagado, enchido as casas e não encheu, e ainda não está pronta a obra, ainda falta o piscinão do Tanque das Mulatas, que é o último deles a ficar pronto. E também a do Demarque, né, que também ali no Largo de Santa Maria, perto da igreja de Santa Maria, atrás dos restaurantes ali, sempre enchia de água, e uma pelo menos chuva muito forte acabou não dando problema. No centro, que a obra tinha dado pouco, e no Pindorama, que a obra também não tinha apenas 30%, acabaram os 2 locais dando enchentes de fato. Então eu acredito que o andar das obras agora desse ano, o Pindorama deve ficar pronto até o final de dezembro, essa é a previsão. E muitas vezes a pessoa fala assim, pô, mas vocês nunca têm uma data quando vai acabar as obras, pô, tu nunca acerta as obras. Quando a gente faz obra em casa, o pedreiro falar pra gente que é uma semana, vira 10 dias, imagina uma obra do tamanho que é aquela, que é a do centro, como vocês sabem, nós vamos retirar ali de todo o conjunto da obra 45 mil caminhões de terra. Então não é pouca coisa que vai ser feita. Então um atrás do outro, isso faz parte do jogo, né? Agora, Tarcísio, para quem está em casa entender, até porque naquele primeiro momento, por mais que todo mundo visse pelas fotos publicadas, por vídeos, tinha uma ideia do tamanho ali do piscinão do Paço, depois ficou um tempo parado e agora foi retomado a todo vapor, tanto quem passa no entorno do Paço consegue ver literalmente, até pela parte que foi aberta, a movimentação ali do maquinário, dos trabalhadores e tudo mais. Efetivamente, qual que é a parte do cronograma que está nesse momento ali no piscinão do Paço? Olha, o problema todo da obra do Paço não é o piscinão, não é? Inclusive nem é a obra mais crítica. Se ela ficar pronta em março, abril ou maio, esse é o menos importante. O que é importante para nós é o que está sendo feito hoje na Alameda Glória. Ali tem um trecho que vai fazer, de fato, toda a canalização, desvio do rio que está embaixo da Faria Lima, jogando para Jurubatuba. Então aquele trecho ali é grave, é crítico e é gargalo. E o túnel que será feito, já começou a ser feito agora, né, de ontem para hoje, começou a ser feito embaixo da Jurubatuba, esse túnel é que é o nosso ponto crítico de gargalo, porque essas 2 obras, Glória e Jurubatuba, é que vão levar a água para dentro do piscinão. Então não adianta eu ter o piscinão pronto, coberto, fechado. E não ter essa conexão. E essa água não poder chegar lá. Então nós precisamos que a água chegue, né? Então essas são as 2 obras, e eu queria já aqui de público fazer um convite a vocês dois. Se vocês tiverem muita fé, tem que ter muita fé mesmo, nós vamos descer o fosso ali de 20 metros de profundidade e vamos entrar dentro do túnel da Jurubatuba a partir de meados de setembro. Então aí já vai ser possível, né? Nós vamos fazer um dia especial com a imprensa, vendo as máquinas trabalhando, aí vai entrando pouco a cada um para poder ver, mas nós vamos fazer muita visita monitorada. Os ouvintes que estão aí nos assistindo poderão também se inscrever, inclusive, para fazer uma visita, porque esse é o tipo da obra que depois que ela está pronta, você veda em cima, passa o asfalto, ninguém mais sabe o que tem lá embaixo. Então é importante as pessoas que tiverem vontade de ir lá visitar para saber o tamanho da grandiosidade que é essa obra e o que é o trabalho de engenharia nacional que está sendo feito aí. Então há um acúmulo na engenharia brasileira hoje para fazer obras de grande porte, com todos os complicadores que uma obra dessa tem, mas que vai resolver um grande problema da cidade. Porque por mais que você estude, você não tem uma dimensão completa do que tem embaixo do concreto, né? Exatamente. Ou você tem um limite disso. Tem um limite. Como você está dizendo, muita gente chega lá agora, visitando lá o piscinão, fala, nossa, eu não achava que ia ser tão fundo. 20 metros é 20 metros, e as pessoas não têm muita dimensão de quanto é 20 metros, muita coisa. Então, aqueles veem aquilo lá e falam, nossa, não sabia que era tão grande, que era tão profundo. Então, assim, vai ser possível a imprensa visitar e as pessoas da cidade que quiserem visitar também. Vamos organizar muita visita técnica com escolas de engenharia, escolas do pessoal da área técnica, né?
e também aí ver como é que as nossas crianças podem também, de uma certa forma, conhecer aquilo lá. Porque quando elas ficarem velhas, vão poder contar que um dia viram como é ali embaixo do Paço Municipal. Vamos lá. Me conta uma coisa. Com essa situação da economia, o quanto isso prejudica as obras de São Bernardo? Olha, a obra de São Bernardo, ela tem um valor já pré-definido e tem um recurso que o governo federal já encaminhou, a doação do OGU, Orçamento Geral da União, que foi o maior OGU do ano passado, para uma única obra, são 204 milhões de reais. Nós tivemos uma paralisação ali, que não foi um problema de orçamento ainda, foi um problema de ajuste que tem que ser feito na Caixa, não sei se quem está nos assistindo sabe. Primeiro, nós temos que ver a obra. A Caixa Econômica Federal é quem repassa o recurso do Ministério das Cidades e do Orçamento Geral da União, e a Caixa fiscaliza, inclusive, o andamento da obra e as questões técnicas na obra. Nós tivemos nessa obra que mudar várias coisas a partir de problemas que foram surgindo. Pedra. As pessoas falam da pedra, né, que essa que você está lembrando porque o visual é muito grande, mas nós tivemos, por exemplo, na Aldino Pinotti, era para estar pronta, só que ali tinha um duto da Sabesp, né, um coletor tronco da Sabesp, que nós não poderíamos passar a água por dentro dele. E aquele coletor não estava em mapa nenhum da Sabesp. Então teve que paralisar a obra, você tem que mandar para a Caixa, primeiro para a Sabesp, falar, escuta, tem esse coletor, o que dá para fazer? Aí eles vão te dar uma solução técnica para aquilo. E a solução técnica, muitas vezes, demora um tempo, porque as pessoas também lá tinham o que fazer, né? Então você tem que desviar a atenção deles para um outro problema. Aí eles dão, tecnicamente tem que fazer isso. Nós vamos lá então com a empresa que está lá, que faz a obra, ela vai ter que ver qual ela executa aquilo, qual o método que ela vai executar. Então lá no caso, nós vamos ter que fazer um sifão por baixo do duto, porque não pode ficar batendo água no duto que pode romper a qualquer momento. Então você tem que fazer um sifão para a água passar por baixo. Tem uma técnica, tem uma engenharia, tem um outro preço, porque você faz uma obra que vai por baixo, não é mais uma obra que linha reta. Então isso a Caixa tem que fazer aprovação. Estou dando um exemplo. Então são vários qual foi pontos. A solução que teve nesse caso da Não, Sabesp? no caso é um sifão, como se fosse um sifão que a água vai vir numa canaleta, passa por baixo e volta lá para cima de novo. Não mexeu então nele? Não mexe nele, tem que estar vedado, inclusive fechado para a água não chegar a tocar nele. Né? Mas isso tem um custo que tem que ser avaliado. Então a Caixa tem que aprovar isso. Era tantos os itens que ficou quase 4 meses para a Caixa poder definir. E não é um problema que a Caixa tem lentidão. É que aqui, obras do PAC, na região do ABC, tem muita coisa. E a Caixa tem um grupo restrito de pessoas, porque nós estamos num pico de várias obras que tinham que ser avaliadas. Né? Inclusive, a obra de drenagem do Pindorama saiu depois dessa do centro, porque ela estava na fila. Saiu do centro, saiu do Pindorama, que também ficou parada 3 vezes, porque ela precisava dos ajustes que a Caixa não tinha condição de liberar. Agora, veio a obra, voltou a obra a todo vapor, como o Leandro falou, nós colocamos mais frentes do que estava previsto, então nós estamos ampliando as frentes. Então um está cuidando dessa parte da Sabesp, outro está cuidando da canaleta, outro está cuidando do piscinão, e já tem gente entrando no túnel que vai trabalhar 24 horas por dia. São 3 turnos ininterruptos para poder fazer esse túnel que tem 1.000 metros, você faz 1,5 metro por dia. Você não consegue fazer mais. Nós vamos ter 3 frentes cavando, então dá 4,5 metros por dia para um túnel que tem 1.000 metros. Então é um trabalho, de fato, difícil de ser feito lá embaixo no subterrâneo. Mas nós vamos estar jogando mais frentes, que é para poder tentar cumprir o calendário de 31 de dezembro do ano que vem, para poder, de fato, entregar a obra dentro do governo do prefeito Luiz Marinho, que é quem idealizou, pensou, propôs, foi buscar os recursos e vai resolver o problema da cidade. E deu para ficar emocionado com o Veracruz? Olha, rapaz, Veracruz eu tenho uma memória afetiva muito grande com ele, né? Porque eu sempre gostei muito dos filmes que passavam por lá, aquela coisa do Mazzaropi que todo mundo, como criança, assistia e via. E quando você vê vários artistas, né, que passaram por ali, que tiveram suas carreiras começadas ali, você fica encantado com aquilo. E me chocava muito, eu que nasci em São Bernardo, você sabe disso, passar ali em frente ao Veracruz, nos governos passados tinha lá feira de automóvel usado, entendeu? Falei, bem, isso aqui é um patrimônio nosso. Quem estuda cinema nos Estados Unidos tem um capítulo que chama Veracruz, para entender o que foi Veracruz. E aqui a gente, rapaz, vendendo carro velho, fazendo feira de malhas, num local que pode ser um novo polo de desenvolvimento da cidade. A indústria do audiovisual, a indústria do cinema, emprega muita gente, rola muito trabalho, renda que vai circular e vai tocar. E nós já estamos há 2 anos e meio, com o nosso centro de audiovisual, preparando grupos de jovens para poder trabalhar com cinema, tanto cinema de animação quanto o cinema tradicional. Então já formamos uma turma, tem outra formatura agora
para o final do ano. E a nossa vontade é que esse pessoal vá se juntando e fazendo pequenas empresas, startups, que possam estar, de fato, desenvolvendo coisas na área do cinema e possam contribuir e ajudar, não tocar uma grande produção, mas fazer parte de grandes produções que devem vir para cá agora. Você sabe que é uma concessão que nós fizemos. A empresa que ganhou tem um investimento pesado para fazer agora em 4, 5 anos, 155 milhões de reais. Vai ter que primeiro fazer o nosso teatro para 900 locais, que começou a ser feito e foi abandonado na época do governador Mário Covas. Tem um cinema para lançamento de filmes, um bom café ali na entrada, para ser um local também que você possa ir em São Bernardo, não precisar ir para São Paulo, no Teatro Abril, em outros grandes teatros, para ver grandes produções, vamos poder trazer para cá. Enquanto isso, vai se adaptando, porque aqueles 2 grandes galpões que tem ali vão se transformar em 7 estúdios, né? Um grande e depois 6 menores, para fazer todo tipo de filmagem que for necessária. A empresa que foi ganhadora da licitação, ela deu um dado extremamente importante lá no dia. Ela tem 5 locais de gravação hoje no Brasil, todos estão lotados e ela está abrindo mão de serviço, porque ela não tem como fazer. Então o Veracruz já nasce com um mercado aquecido, com um potencial enorme de fato virar o que tem que ser, que é um polo produtor de audiovisual. Só é demorado, né? Não é muito, não, 5 anos para ela fazer todo o investimento. Mas vai fazendo por partes, vai ajeitando os estúdios. Ali tem muita coisa que tem que ser comprada de equipamento, porque eles vão trabalhar muito com todos os equipamentos de locação, de iluminação, né, câmeras e tudo mais. Mas já vai dar para ir produzindo nos próximos períodos aqui, acho que ano e pouco, já vai ter alguma produção saindo dali. O que eu acho que vai ser bom para a cidade, porque você perde alguma coisa num tipo de indústria, no setor, pela modernização e pela mudança, e você consegue ganhar dinamismo em outra área, né? Que acho que isso que é importante para o jovem que está nos vendo, porque ele vai ter uma oportunidade de trabalho. Tarcísio, eu me recordo que em 2008, quando o Luiz Marinho foi candidato a prefeito em São Bernardo, ele falava muito ao longo da campanha de colocar a cidade em sintonia com o Brasil, que São Bernardo não tinha convênios e repasses do governo federal, principalmente para as obras estruturantes. Passadas 2 gestões, hoje nós temos grandes discussões em várias áreas. A questão das próprias moradias habitacionais, unidades que foram entregues, as 9 UPAs, no transporte, o corredor e agora o debate também da chegada do monotrilho ABC, que vai passar por São Caetano, Santo André, especialmente por São Bernardo, na educação, os céus, etc. As obras estruturantes que o Marinho sempre disse que iam se alongar em relação aos 8 anos de mandato, ou 4 anos de mandato ainda em 2008. Fiz toda essa introdução pelo seguinte: qual que é, na sua avaliação, o grande desafio que terá o sucessor do prefeito Luiz Marinho em São Bernardo? Talvez aí no teu balanço faltou algumas coisas que não são as obras que a gente vê. São Bernardo acabou de ser vitorioso novamente pela 3ª vez consecutiva dos Jogos Abertos. Regionais, desculpe, está certo. Nós tínhamos ganhado em 1973, verdade, bem voltamos a ganhar em 2011, depois 13, 14 e 15. Então não é só nas obras estruturais que as pessoas podem ver. Então as mais visíveis. Nós investimos também e muito nessa questão do esporte, por exemplo. Eu acho que tem vários campos que nós temos que trabalhar ainda para o futuro. Nós estamos ali montando um polo tecnológico que ele ainda não conseguiu ter o tamanho que precisa. Então, polo tecnológico para que as empresas possam fazer pesquisa e desenvolvimento em São Bernardo, aproveitando mão de obra extremamente qualificada que nós temos na região. Acho que essa é uma demanda para o futuro que nós vamos ter que aprofundar ainda. Acho que na questão de cultura, esporte e terceira idade, nós vamos ter que trabalhar muito, né? Porque mesmo o esporte está da forma que está, porque nós estamos investindo nele. Ano que vem, com certeza, São Bernardo já teve medalha no PAN esse ano. Né? E com certeza, ano que vem, nós vamos ter em São Bernardo medalhista na Olimpíada também. Né? Isso é voz corrente no meio esportivo. Na área cultural, você tem uma enormidade de coisas que acontecem na cidade, que as pessoas estão desenvolvendo, estão fazendo. O próprio Veracruz vai explodir ou vai se tornar realidade no próximo período de governo. Então, acho que e tem aí ainda várias obras para continuar esse processo de mudanças estruturais da cidade. O Metrocabo é uma proposta que nós estamos trabalhando, e as pessoas falam, mas prometeu lá, vai falar de novo agora? Não, porque nós conseguimos fazer a obra de drenagem do centro a partir de 4 anos de trabalho, até ter a concepção, recursos, licitação e começar a obra. Se fosse pensar num único ciclo de 4 anos de governo,
não entraríamos numa obra dessa. É que nós pensamos uma obra, como o prefeito tem dito, para os próximos 30 anos. Então, pensar o Vera Cruz mais no longo prazo. E outras obras, nós temos lá em andamento uma operação urbana consorciada, que já foi aprovada na Câmara, ela continua agora sendo trabalhada, que vai criar as condições, de fato, para a gente possa fazer o Metrocabo. Né? Tem toda uma reestruturação da cidade, que você precisa fazer melhorias, por exemplo, em todas as estações do metrô, que você acabou de dizer que vai chegar em São Bernardo. Então, em cada estação, não vai ficar do jeito que está. Nós temos várias coisas que tem que ser feito melhor. As chegadas e saídas são todos os corredores de ônibus. Você tem que ter um local muito mais adequado para ser, de fato, um local agradável, bonito, cada estação de ônibus, não ser um local degradante. O Metrocabo que sai também a partir daí, e uma reestruturação forte da Marechal da Jurubatuba e também da Faria Lima, assim que tiver resolvido a construção do metrô. Mas a Marechal Jurubatuba, nós queremos já no próximo ano, a partir dessa operação urbana, dos recursos que vão entrar aí, poder já fazer toda a restauração dela, de fato, da forma que tem que ser. Nós discutimos ainda hoje, segunda-feira, um trabalho com o prefeito de uma proposta de modificação total das lâmpadas da cidade. Então a iluminação pública não será mais a lâmpada que você vê hoje. Vai ser a iluminação que nós fizemos nas nossas últimas 3 praças, de LED, colocada na cidade inteira e ampliada, além dos 43 mil pontos que nós temos hoje, nós estamos prevendo aí no próximo período subir para mais 11 mil em áreas que foram crescendo na cidade e que hoje ainda estão não bem iluminadas. Então vai chegar a 54 mil pontos. Chegar a bater 54 mil pontos. Isso ainda na gestão do Marinho, Tarcísio? Nós vamos começar na gestão do Marinho, porque não é possível, nem humanamente possível de fazer pelo volume que é, pela quantidade que tem. Nós vamos transformar, de fato, vai ser uma cidade muito melhor iluminada, que vai dar mais qualidade de vida, você vai ter menos problema de segurança, porque quando você acende as luzes, quem é do mal se esconde, porque gosta de ficar na penumbra. Se você ilumina melhor a cidade, você cria melhores condições de segurança e de tranquilidade para quem está usando. A sensação de segurança é muito maior, né? Então você tem várias metas. A habitação, nós precisamos de mais 3 mandatos gastando, investindo, o que o prefeito Luiz Marinho fez, 8,3% do PIB, para poder dar conta da habitação de São Bernardo. 2 mandatos só é insuficiente. Então você tem o sucessor do prefeito, Luiz Marinho, terá muita coisa para fazer, muita coisa para inaugurar e muita coisa para projetar para o próximo sucessor dele, porque a demanda da cidade ela é crescente. Nós temos que ver sempre no longo prazo e nada de ser síndico da cidade. Tem que ser gestor de fato, procurando atender as demandas que a cidade tem, né? Já bateu 5 mil unidades? De entregue não. Produção já passou de 5 mil. Nós devemos entregar agora no final do ano, acho que são 850, num loteamento chamado Ponto Alto, que é ali quase em frente à Volkswagen, você indo para o Riacho Grande à esquerda. Com essas aí vai passar das 5 mil, que hoje tem 4.400 e alguma coisa. Então com essas não vou entregar esse ano ainda, vai passar de 5 mil nesse período todo. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Caribe, luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é sol o ano todo. É gente de todo mundo. É música e dança. Há 17 anos, a Sanchat Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe é com a Sanchat. Sanchat Tour. Você no Caribe. A CVC tem tudo para você montar sua viagem do jeito que quiser. Passagens aéreas, diárias de hotéis, aluguel de carro, pacotes completos e muito mais. Com o apoio e a segurança que só a CVC oferece. Pois bem, cheguei. Quero ficar bem à vontade, então eu vou me CVC. Na CVC, momentos que valem muito custam pouco. CVC sempre com você. Uma viagem sempre traz boas recordações.
Mas para que se torne algo inesquecível, a viagem precisa ser perfeita. Vamos viajar pelos encantos da Ásia com a Princess Travel. O Diário NBC publicou uma pesquisa mostrando aí as possibilidades dos candidatos e dos avanços nos números. Como que você avaliou os números do Diário? Olha, eu gostei muito da espontânea, né? Porque a espontânea é aquela pergunta que você faz para o cidadão, quem você vota, sem dar nenhum nome para ele, para ver o que ele Sem pode dar nenhuma falar, opção. né? Nenhuma opção. E acho que o campo nosso, o prefeito Luiz Marinho, teve uma votação boa, mesmo sem poder ser candidato, as pessoas ainda muita gente não sabe. O PT teve um índice bom, né? 2,5, 2 o PT. O Luiz Fernando teve 0,8, eu tive meio, né? Se a gente somar tudo, dá um número bom de 5,8%. E nossos adversários somados deu 5, né? Então é uma forma de ler a pesquisa também. É claro que quando você põe lá, quando você explicita os nomes, não há dúvida que os nossos concorrentes lá, eles já participaram de inúmeras eleições. De E várias recall do ano eleições. passado. Tem recall do ano passado, mas tem das outras também. Então, é uma coisa, vou dizer, mais ou menos natural que eles apareçam nesse momento com um número maior. Eles também são pessoas experientes da política e sabem que o que está colocado hoje necessariamente não é o que vai ter amanhã. O próprio Marinho em 2008 saiu de 4%. Pois é, então saiu com um número muito baixo e depois foi subindo. Então, Quase ganhou no primeiro turno. Faltou 1,6 para ganhar no primeiro turno. Então o que eu acho que está colocado ali é um quadro da realidade. Isso aí que está dado hoje, acho que é verdade. Está lá, um quadro da realidade, não dá para discutir contra os fatos nem contra os números, mas isso só quer dizer que nós temos que continuar fazendo o nosso trabalho, explicando para a população o que nós estamos fazendo, e a hora que tiver o nosso candidato definido, é unir fileiras e trabalhar junto, nós não vamos ter nenhum problema, já falei no último programa com vocês aqui, no último que eu estive, que tanto eu quanto o Luiz Fernando, se formos os escolhidos, não vai ter crise, não vai ter briga, não vai ter prévia, não vamos ter nenhum problema, há um processo de afunilamento e de entendimento do que seja melhor para o nosso grupo e que seja melhor para a cidade de São Bernardo. E publicamente também, óbvio, você vai esperar o anúncio do prefeito Luiz Marinho, mas nos bastidores, Tarcísio, todo mundo já o considera como pré-candidato por força da legislação, tendo em vista as agendas frequentes, os próprios gestos do prefeito Luiz Marinho, que embora não tenha anunciado ainda publicamente, já tem comentado em reuniões, tem dado gestos claros da preferência dele em relação ao teu nome, até pelo acompanhamento que tem histórico, além da atuação sindical, além da atuação do Partido dos Trabalhadores. O próprio Marinho disse recentemente que até os bisavôs vieram no mesmo ano da Itália aqui para o Brasil. Vereadores também. Vereadores, exatamente, fizeram declarações. Até quem estava no campo do Luiz Fernando já reconhecendo o teu nome. O PT, particularmente, e até pela tua proximidade com o prefeito Luiz Marinho, qual que é o momento adequado, Tarcísio, para esse anúncio? Claro que o prefeito Luiz Marinho lidera esse processo, mas pela conjuntura, qual é o melhor momento? Olha, nós de fato não temos muita pressa nisso não, né? Até porque os nossos adversários também são hipóteses, né? Nenhum deles ainda se diz pré-candidato, nenhum deles está se lançando como candidato. Então eu não sei por que nós teríamos que ter pressa nisso. Nesse momento, há um trabalho como eu disse, de criação de consenso dentro do nosso grupo. É impossível comparar o meu trabalho com o do deputado estadual Luiz Fernando, porque eu tenho que ficar na cidade. O Luiz Fernando tem que ficar na Assembleia e rodando o Estado, que é o papel do deputado.
Então, muitas vezes eu estou numa atividade com o prefeito, porque eu estou lá do lado dele, a atividade vai sendo feita aqui, o Luiz não consegue estar, porque ele tem uma outra demanda, uma outra necessidade. Então, também isso vai fazendo com que as pessoas dizem, então é o cara que está mais perto, toda hora está junto. Estou mais perto, toda hora está junto, porque eu só vivo em São Bernardo. Só saí de São Bernardo hoje porque eu tive que ir aqui em Santo André, senão eu teria ficado lá. Mas está falando de São Bernardo. Estou falando de São Bernardo. Mas quando a pessoa é candidata mesmo que ele tenha mandato, ele vai ficar na base dele, ele vai ficar... Mas o Luiz tem ficado. Colado. Sábado à noite nós dois abrimos um encontro junto, né? Um encontro gospel importante lá em São Bernardo, no festival de bandas gospel, nós dois fomos lá, abrimos em conjunto. Não há problema nenhum. Então, e assim, o prefeito não tem pressa, eu também não tenho pressa, né? O Luiz também não tem pressa. Eu acho que a pressa agora, não sei o que muda. Tá bom, então agora oficializou o pré-candidato. Muda o que na minha vida? Nada. O Luiz Fernando agora muda o que na vida dele? Nada. Até porque não pode fazer a campanha. Não pode fazer a campanha e depois... E as regras não estão definidas ainda também. Não, A reforma também política está em curso. Tem o Senado, tem coisa que vai fazer lá. E eu também, assim, vou ter que continuar fazendo o meu trabalho, né? Sendo candidato ou não, eu preciso dar retorno e resposta para as obras do drenar, dar retorno e resposta para a limpeza pública da cidade, dar retorno e resposta para as obras que minha secretaria faz lá, tanto de manutenções da cidade, manutenção dos veículos, praças e tudo mais, que é o meu trabalho, é o meu papel. Então eu vou estar aqui falando do mesmo jeito, sendo ou não candidato. Então nós não temos muita pressa nisso, não. A pessoa que está no comando da cidade, logicamente, o que ela quer mais fazer é acertar e fazer o de melhor que tiver para a população. Você acaba tendo um papel administrativo por estar na frente da secretaria. O que mais te aborrece na secretaria de quando você não consegue resolver os problemas? Porque ali você tem a caneta, aspas, até um certo momento. E como se fosse prefeito também, aspas, porque vai ter o problema orçamentário, a questão de diretrizes. Como que é hoje o seu trabalho na secretaria nesse sentido? Não, o que eu acho que o que mais incomoda a gente é que você tem a necessidade de fazer, você cria os mecanismos para fazer e muitas vezes tem algum tipo de empecilho que dificulta o fazer. Às vezes é um problema orçamentário, paciência, a arrecadação esse ano caiu, não dá para a gente fazer tudo que a gente queria fazer, porque a queda de receita é real em todas as cidades, não é só lá. Às vezes você tem um recurso, aí você encontra um problema jurídico qualquer, que você tem que ficar debatendo, discutindo. Eu tenho várias obras que nós começamos a fazer, na minha secretaria e o prefeito da cidade inteira, de empresas que começaram a fazer e por motivo qualquer, a empresa pipoca, vai quebrar, não vai, a obra para, a população cobra, você vai para cima da empresa, autua, a empresa volta, reage. Então, nós temos 5 creches, começou a fazer a empresa e foi embora. E tem 2 que tinha fundações, agora você faz em cima daquela fundação do outro, quem quer fazer? Ninguém. Então esses são os problemas que deixam a gente muito chateado, porque você fala, tem tudo na mão para fazer e muitas vezes não consegue fazer. Luta contra o relógio. Luta contra o relógio. Olha lá. E está preparado para abrir o seminário? Dia 28 e 29? Opa, claro. O seminário terá a presença dos ex-presidentes Lula e Mujica do Uruguai. Não, perfeito. Eu vou fazer uma mesa, né? Vou coordenar uma mesa só. O seminário terão 4 mesas. A minha vai ser a primeira do seminário. Dia 28, né? Dia 28, né? Na parte da tarde a minha. E depois, no sábado de manhã, que vem o ex-presidente Mujica e o ex-presidente Lula, que vão fazer, como coordenado pelo prefeito Luiz Marinho, a mesa de encerramento do seminário. É um seminário importante porque ele trata da forma como o mundo vê a participação cidadã. Então, são várias experiências para a gente poder refletir um pouco, porque no mundo onde se cultua o individualismo, as pessoas sempre acham que se bastam, não precisa ter nada de coletivo. Pensar em participação cidadã é pensar em como o cara ele vai interagir com o público, com o que é da cidade, com o que é o futuro dele, como é que ele pode ajudar as gestões da cidade serem melhores, né? Então, acho que cada país tem sua regra, sua medida, a sua receita, né? Nós vamos falar um pouco da nossa e vamos ouvir muito das dos outros para ver como é que as experiências deles podem enriquecer a nossa. Muito bem. Obrigado, Tarcísio, da sua participação. Esteja à disposição. Ok, muito obrigado a vocês e assim que vocês me convidarem, estarei aqui de novo, inclusive para atualizar as obras e tal. E espero vocês para a gente descer no túnel lá e estaremos lá. Quem vai ter coragem. De capacete. Boa noite, olha, não esqueça, pior do que não ler jornal, ele é apenas um jornal, por isso eu leia o jornal ABC Repórter. Boa noite e até mais.